Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à pergunta 80 do Breve Catecismo de Westminster. Nós estamos falando sobre o 10º mandamento e a pergunta 80 diz o seguinte: que exige o 10º mandamento? Qual é a exigência principal relacionada a este mandamento? A resposta é: o 10º mandamento exige pleno contentamento com a nossa própria condição, bem como disposição caridosa para com o nosso próximo e tudo o que lhe pertence. Veja bem, meus irmãos, a palavra-chave aqui é contentamento. Lembrem-se que o 10º mandamento fala de não cobiçar. Então parte de algo interno, parte primeiro do nosso coração, essa questão, a questão relacionada ao 10º mandamento. E aqui o Breve Catecismo fala de contentamento com a nossa própria condição. Hebreus capítulo 13, verso 5 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então o contentamento é uma expressão da fé do crente. Uma fé firmada em Cristo Jesus, seu Senhor, entendendo que tudo que ele tem, tudo que lhe é dado por Deus, e ele deve se contentar com o que tem. Claro, há uma distinção aqui, né? A pessoa, ela pode e deve querer almejar coisas maiores na vida, uma profissão melhor, um salário melhor. Nada disso é impedimento em relação ao contentamento. Mas o contentamento aqui, especificamente no caso de dependermos do Senhor e de não cobiçarmos o que não temos e o que não podemos ter. Não adianta você olhar para um exemplo, né? Um carro de luxo de alguém, um carro de um alto valor, e você cobiçar aquilo de tal maneira que leve você a pecar de várias maneiras. Principalmente se Deus não te deu condições para ter um carro daquele, se é que você precisa de um carro daquele. Então esse é um exemplo, dentre tantos que poderíamos citar aqui, a respeito desta questão do contentamento. O Hebreus capítulo 13, 5 fala: o Senhor é que diz que não te deixará e jamais te abandonará. Então ele sempre sustentará o seu povo, sempre garante as necessidades básicas, é o pão nosso de cada dia, como diz a oração dominical que Jesus ensinou. Então o Senhor é um Deus que supre e nós devemos nos contentar com o suprimento que Deus nos dá. A cobiça, ela é gerada num coração insatisfeito primeiramente com Deus. A pessoa ela está insatisfeita com o que Deus lhe deu, então ela vai cobiçar aquilo que o outro tem. Um outro texto é a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Não adianta uma pessoa ser piedosa e ela não ter contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Paulo está repetindo aquilo que Jesus já havia falado, né? De não andar ansioso por coisa alguma, de que ele sustenta cada um de nós. Seguindo aqui com o texto de Paulo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, aos quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Paulo aqui está falando de dinheiro, mas a questão da cobiça ela aplica a vários outros casos. E o fato é que nós devemos entender a transitoriedade da vida, a brevidade da vida, de acordo com a primeira carta de Paulo a Timóteo, né? E aquilo que de fato é lucro para nós, né? Aquilo que de fato nós levaremos, os tesouros para a eternidade, não os tesouros que a traça e a ferrugem corrói, como o próprio Jesus diz. Então o amor ao dinheiro e a qualquer outra coisa levará à cobiça, né? E pensando no aspecto do mandamento, né? Cobiçar aquilo que é do outro levará ao pecado, é pecado, né? Porque aquilo que Deus deu ao outro, deu a ele, não deu a você.
e é preciso que você se contente com aquilo que Deus lhe deu. Aquela figura de linguagem que as pessoas usam a respeito de cobiçar o que é do outro, né? A grama do vizinho é sempre mais verde e tal. É algo que a cobiça faz com que nós pensemos assim, né? Essa questão de o que é do outro é melhor do que aquilo que eu tenho. Sejamos contentes, meus irmãos, com aquilo que Deus tem nos dado. Certamente Deus tem nos dado muito mais do que nós merecemos. Deus tem nos dado para o nosso suprimento e para que ajudemos, supramos as necessidades de outras pessoas. Então Deus tem nos dado até mais do que aquilo que nós precisamos. Sem dúvida, o Senhor tem sustentado a nossa vida, não há motivo para que nós cobicemos e é exigido que cada um de nós sejamos contentes com o que o Senhor nos dá. Que nós tenhamos esse coração disposto, quebrantado e sempre contente, agradecido, porque tudo provém das mãos do nosso Senhor e Redentor. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça na caminhada cristã. Amém.